Oi, gente. Meu nome é Tamires, eu sou estudante de psicologia e hoje eu vim falar sobre a fobia social ou transtorno de ansiedade social. Se caracteriza como fobia social quando a pessoa tem intenso medo ou ansiedade de se expor em uma situação social, onde ela pode ser avaliada ou julgada pelos outros. Exemplos são falar em público, falar no celular com desconhecidos ou até mesmo com conhecidos, manter uma conversa com uma pessoa desconhecida que você acabou de conhecer ou uma pessoa com certo tipo de autoridade. E quando que é considerado o transtorno? O transtorno ele é considerado quando acontece há mais de 6 meses e quando causa um prejuízo na qualidade de vida do indivíduo. A pessoa que sofre com uma fobia social, ela tem medo de ser considerada inadequada, esquisita pelo outro. E ela teme não esconder, não conseguir esconder aqueles sintomas de ansiedade que ela sente diante das situações. Consequentemente, ela tem medo de ser avaliada negativamente. Isso faz com que a pessoa enfrente as situações com um intenso medo, um intenso sofrimento. Ela demonstra sensibilização a críticas, um excesso de preocupação com a opinião dos outros, o que os outros estão pensando dele e da sua aparência pessoal. Ela tem também dificuldade de ser assertiva, de ter confiança no que ela está passando, de ter confiança no que ela está falando. E também apresenta uma baixa autoestima. A fobia social, ela gera ciclos, e esses ciclos são alimentados. Como assim? Acontece uma situação de um possível julgamento. Essa exposição faz com que a pessoa se sinta ansiosa e que enxergue aquela situação como uma situação perigosa. Essa ansiedade ela vai gerar, então, sintomas normais da ansiedade, que são palidez, tremor, taquicardia, às vezes uma dor de barriga. E por causa desses sintomas, a pessoa começa a pensar que ela não vai conseguir fazer aquilo que ela tem que fazer, que ela não vai lembrar o que falar, se for uma apresentação, que vai dar um branco, ou que o que ela vai falar vai ser uma besteira, ela vai falar de uma maneira inadequada, de uma maneira errada. E o medo desse comportamento, ele vai gerar um pensamento de que vai ser avaliada negativamente, pois a pessoa que sofre de fobia social, ela acredita que aquela visão que ela tem dela mesma, do jeito que ela se enxerga, as outras pessoas também vão enxergar da mesma maneira. E com esse sentimento, esse medo de ser enxergada como uma pessoa inadequada, uma pessoa esquisita, ela gera um medo de uma rejeição, de não ser aceito. Esse medo dessa rejeição, ela gera mais ansiedade. E assim a pessoa vai alimentando esse ciclo de sentir ansiedade, ter os sintomas, o medo desses sintomas interferir no conteúdo que ela está indo para passar, o medo de ser avaliado negativamente, o medo de ser rejeitado e vai gerar mais ansiedade e vira um ciclo. A pessoa vai alimentando esse ciclo. Um outro ciclo que pode acontecer também é a pessoa se preocupar com os sintomas que ela está sentindo. Como assim? A pessoa vai gerar uma hipervigilância, ela vai prestar muita atenção naqueles sintomas normais da ansiedade e ela vai vê-los de uma maneira maior. Por exemplo, a pessoa está ansiosa e ela começa a ter um tremor, uma taquicardia normal da ansiedade. Ela vai começar a perceber esses sintomas de um modo maior do que está acontecendo. Ela vai ter um tremor e ela vai achar que esse tremor está muito forte. Ela vai ter uma taquicardia e ela vai achar que o coração está batendo exageradamente, o que vai fazer que gere ainda mais ansiedade. E ela vai reparar mais ainda nesses sintomas, que vão gerar mais ansiedade e novamente ela vai alimentar esse ciclo. As consequências negativas desses ciclos fazem com que as pessoas associem situações ansiosas como situações perigosas. Vai fazer com que a pessoa evite essas situações, evite se expor, evite apresentar algum trabalho, enfim, evite situações que vão gerar essa ansiedade como uma forma de proteção. Eu vou dar algumas dicas para quebrar esses ciclos. A primeira é se perguntar quais evidências reais e concretas você tem sobre aquele pensamento disfuncional. A segunda é se perguntar quais evidências não comprovam esse pensamento. Compare também a expectativa que você tem sobre aquela situação e a realidade depois de enfrentá-la. Tenha também um feedback, um retorno de uma pessoa mais próxima sobre aquilo. Por exemplo, você vai apresentar um trabalho, treine aquela apresentação, aquilo que você tem para falar com um amigo próximo, alguém que você confie.
até para você comprovar que muitos dos sintomas que você sente de ansiedade não são perceptíveis para o outro. Tente também focar no ambiente, ao invés de focar no que está acontecendo no seu corpo. Não prestar muita atenção naquele acelerado coração, aquele tremor, aqueles sintomas da ansiedade, porque quanto mais você presta atenção neles, maior fica a sua ansiedade. Então, foque a sua atenção no ambiente que você está inserido. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês também quiserem me sugerir sobre o que falar, se vocês quiserem algum tema específico, vocês podem comentar, vocês podem me mandar mensagem. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Lembrando que é sempre importante que você procure sua psicóloga ou seu psicólogo para que vocês resolvam da melhor maneira possível.